Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Hannah e sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui a gente fala sobre livros. E no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas que acontecem no mundo, né, do Bookstagram da vida e que me incomodam bastante. E hoje eu queria desabafar com vocês sobre algumas coisas que são colocadas como certa, mas na verdade não é tão bem assim que a banda toca. Isso porque hoje em dia as pessoas acabam falando muitas coisas na internet que acabam pregando aquilo como se fosse uma verdade absoluta. E acaba desmotivando, em vez de ajudar, você acaba desmotivando as pessoas a terem de fato um hábito de leitura, porque elas acham que elas nunca vão conseguir fazer tudo aquilo que elas veem o coleguinha compartilhando na internet. E hoje eu estou aqui para desmistificar algumas dessas verdades que estão sendo pregadas na internet. Eu sou uma dessas pessoas que tem o privilégio de ter estante em casa. Eu, inclusive, eu tenho duas e uma delas é só de livros não lidos. Mas por que eu tenho uma estante de livros não lidos e uma outra lá, toda bonitona, né, que aparece principalmente nas minhas redes sociais? Porque eu sou uma criadora de conteúdo, né? Então, pode não parecer, porque eu cheguei há muito pouco tempo aqui, o meu canal aqui tem poucos inscritos ainda, mas eu já crio conteúdo na internet há 10 anos. Eu comecei com o blog, né, na época em que os blogs estavam na maior moda e tal. Inclusive, esse blog existe até hoje. Tem muita gente que fala que os blogs já morreram e tal, mas na verdade, não, isso não acontece, isso não é verdade também. Tem muito blog muito bom por aí, sendo ativo até hoje. O meu é um. E depois é que eu vim para as redes sociais. Então, apesar de ter muitos canais já estabelecidos aqui no YouTube, o meu está começando só agora, mas por conta do blog eu recebo muitos livros. Então, é normal que eu tenha um acúmulo de livros aqui em casa e muitos deles eu não consegui ler ainda, porque eu não dou conta, a rotina é muito corrida, então às vezes eu não dou conta de ler tudo. Por isso, eu tenho uma estante de livros não lidos na minha casa. Mas isso não quer dizer que para você ser um leitor, você também tem que ter uma estante dessa. Inclusive, o meu cenário aqui, bem minimalista, com uma mini pilha de livros, é o retrato disso. Às vezes você não precisa nem ter essa pilha. Para você ser um leitor, às vezes você só precisa ter apenas um livro desse aqui, ou talvez um aplicativo de celular que permita ler um livro, sabe? Você ser leitor não quer dizer uma quantidade de livros na sua estante. Na verdade, é a qualidade do que você escolhe. Isso é o que te faz ser leitor. Outra coisa que eu vejo na internet são muitas pessoas que acabam comentando, né, que se desmotivam por conta de outras pessoas que leem muito livro, porque quando chega naquele vídeo de lidos do mês, ou mesmo no post escrito que a pessoa fala que leu 10, 20, 30 livros no mês, e você só leu um, às vezes nenhum você não conseguiu, e por causa disso você acaba se desmotivando, que você não é leitor e tal. Cada pessoa tem uma realidade. Às vezes, aquela pessoa que leu 20, 30 livros, ela tem uma rotina que permite que ela faça isso. Coisa que você não tem. Eu mesma, eu crio conteúdo esse tempo todo, mas eu dependo de uma outra renda para poder pagar as minhas contas. Então, por causa disso, eu não consigo ler 20, 30 livros no mês. E olha que eu crio conteúdo disso. Quando eu venho conseguir ler muito, que eu me admiro, nossa, como eu li, às vezes eu li 8. Mesmo assim, é um número que para muita gente pode ser muito. Mas já tem muito tempo que nem isso eu consigo. Muitas vezes eu leio o quê? Uns 4 livros por mês, 2 livros por mês. Já teve mês que eu só consegui ler um. E esse mesmo, ele virou um mês comigo porque eu não consegui dar conta de terminar ele, de tanta coisa que eu tinha, tanto compromisso. Isso me faz ser menos leitora? Não, não faz. Mas por conta de muitos números, às vezes as pessoas veem e ficam iludidas com essa questão de quantidade, acham que ser leitor você tem que ler muito, literalmente, muitos livros, muitos títulos durante o mês. E isso não é verdade. Como eu falei até no outro item, o que importa mais é a qualidade. Muito mais vale eu ter lido um único livro que me marcou muito mais do que eu ter lido uns 15, 20 que foram esquecíveis. Não estou dizendo que aquelas outras pessoas que leem 15, 20, 30 livros são livros esquecíveis, são livros que são ruins ou que a pessoa não leu direito. Não estou falando isso, não estou desmerecendo a pessoa, tá? O que eu tô falando é que cada pessoa tem uma realidade diferente e muitas vezes vale mais você prezar pela qualidade do que pela quantidade. Então, às vezes você lê apenas um livro,
vale muito mais do que se você não tivesse lido nenhum. Aliás, você lê apenas um livro, você já está acima da média de muitos brasileiros por aí. E isso te faz, sim, ser um grande leitor. Leitor de verdade é só aquele que lê os clássicos, porque os livros que são mais de entretenimento não são livros de verdade, e que isso não te faz leitor. Essa questão de você ler clássicos, de você ler livros de entretenimento, vai muito de gosto pessoal. Eu mesma sou uma pessoa que adora quadrinhos. Eu amo quadrinhos. E eu cresci lendo quadrinhos, eu hoje, já depois de adulto, eu continuo lendo quadrinhos, gosto muito e considero uma leitura. E aí? Isso vai de cada pessoa, isso vai de cada opinião, vai de cada cabeça, sabe? Não tem como você chegar lá e você taxar que só os clássicos são literatura de verdade. Até porque um dia aquele clássico ele foi rejeitado por muitos dizendo que era um livro que não prestava, ou que ele tinha que ser condenado e queimado na fogueira. Então, tem que estar dizendo que só os clássicos é que prestam. Não estou dizendo que os clássicos sejam ruins. Na verdade, os clássicos têm muitos bons por aí. Inclusive, muitos eu li, gostei e nem sabia que era um clássico. Mas você desmerecer outros gêneros em detrimento desses também não é uma coisa muito legal. Até porque você não é menos leitor só porque você gosta de ler romances água com açúcar ou só porque você gosta de ler livros de autoajuda. Cada um lê o que faz bem e isso é o que importa na verdade. Ah, para você ser leitor, você tem que ler não sei quantas horas por dia, porque o leitor de verdade que eu vejo na internet, no canal XYZ, é uma pessoa que lê por 3 horas todo dia. É uma pessoa que passa a manhã toda lendo, porque eu vejo os vlogs dessa pessoa e não sei o que, blá blá blá. Tem algumas pessoas que conseguem ter só a criação de conteúdo como a sua renda principal. Então, o que ela vai fazer? É o trabalho dela ler. Então, ela vai ler o dia todo, porque é o trabalho dela ler. É o trabalho dela criar conteúdo a respeito daquele livro e tal. Se você não tem esse trabalho na sua vida, por que você vai passar o dia todo lendo? Isso vai te fazer menos leitor? Mais leitor? Isso não quer dizer nada. Na verdade, às vezes você ler apenas 10 minutos por dia já te faz estar numa vantagem do que muita gente por aí que às vezes não consegue nem ler isso. Por que você tem que ficar se preocupando com o tempo que fulano e ciclano leva para ler? Em vez de ficar com isso, aproveita e vai ler um livro. É muito melhor do que você ficar se preocupando com essa questão de tempo e que te faz leitor, não sei o quê. Ser leitor é simplesmente você pegar um livro e ler. Não importa se você lê por 10 minutos, 1 hora, 2 horas, o dia todo. Leia quanto você puder, quando você puder. A questão dos audiobooks surgiu por conta das pessoas com deficiência visual, que muitas vezes não têm acesso a livros porque em braille fica muito caro, então os audiobooks foi uma alternativa muito barata e mais acessível para muitas pessoas poderem se inserir na comunidade leitora. Até porque, dependendo de como a pessoa perdeu a visão, ela poderia também já ter esse hábito de leitura antes e agora ela quer manter, então o audiobook pode ser uma boa opção. Muitas outras pessoas acabaram vendo isso como uma forma também muito interessante de você manter o hábito de leitura como uma rotina corrida e acabam usando também o audiobook no dia a dia. E aí sempre tem alguém para dar a sua opinião na internet falando que audiobook não conta, que audiobook não é leitura e por conta disso a pessoa não é leitura. Isso eu acho que, na verdade, até combina com todas as outras coisas que eu falei anteriormente. Eu acho que as pessoas se preocupam demais com as leituras das outras pessoas e acabam se esquecendo do mais importante, que é ler, que é você ter uma qualidade de leitura. Já tive experiência com audiobook e, inclusive, eu gostei muito. E eu acho que, para mim, vale como uma leitura. Por quê? Eu tive ali todas as mesmas sensações que eu teria se eu estivesse lendo um livro, se eu estivesse fazendo a ação de fato de folhear um livro, de pegar o meu Kindle e ler. Por que tem que ficar se preocupando com o formato como as pessoas leem? Não é todo mundo que tem acesso a um livro físico, não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um Kindle e ficar lendo. Às vezes o audiobook sai mais barato, porque você coloca o fone de ouvido e baixa o aplicativo no celular e pronto. As pessoas sabem onde é que o bolso aperta mais. Então por que tem que ficar se preocupando com a quantidade de livros que as pessoas leem ou com o formato que as pessoas leem também? Coisas que me incomodam um pouco quando eu vejo essas discussões
discussões na internet são discussões que são intermináveis e não levam para lugar nenhum, porque as pessoas ficam tão preocupadas em saber qual é que é o formato que as pessoas ficam lendo, em ficar agitando que as pessoas têm que ler uma quantidade X, Y, Z de livros, que se esquece do mais importante, que é ler. Ler, ter o prazer de ler, de abrir um livro ou de ouvir um livro, tanto faz. Não importa o gênero, não importa o formato que ele tem, se ele é antigo, se ele é novo, se ele é edição de colecionador ou se ele é aquele formatinho de banca que cabe no bolso. O que importa é você ler, ler e ficar feliz, sabe? Ler e ter uma opinião depois sobre aquele livro, ler e poder dizer o que você achou sobre ele, sabe? Eu acho que isso vai te fazer ter muito mais paz no coração. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, foi realmente um tom de desabafo, mas realmente eram coisas que estavam me incomodando e eu precisava compartilhar a minha opinião também a respeito. Aproveita e deixa aqui nos comentários se tem algum outro assunto também que leva uma discussão interminável em relação a leituras, a ser leitor, que você quer uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Coloque aqui nos comentários e vamos conversar e trocar figurinhas depois desse vídeo. Até o próximo. Tchauzinho!